Boa noite, pessoal. Com um pouquinho de atraso, nosso episódio número 2 do Inquisidor Passo-Fundense está no ar. Então, nosso convidado já está online. Alô, William, tá por aí? Tô aqui. Muito boa Então, noite. William, boa noite, tudo bem? Belezaça. Muito Vamos. obrigado pelo convite. Pô, obrigado, digo eu, né? Aceitar esse convite desse podcast de Passo Fundo. William, vamos explicar para os nossos ouvintes que a gente teve uns probleminhas técnicos aí no Skype, né? Culpa do Skype. Sim. Então, a gente teve dois probleminhas técnicos, né? Duas vezes. E demorou um pouquinho para arrumar. Já são 19h24, a nossa live iniciaria às 19h. Mas, Vai bobagem. ser tão bom É, esse conteúdo aí que o pessoal não, vai, não, não. vai querer ficar aí até Vai ser às ótimo. 10. Até porque a previsão de acabar é meia-noite, né? Porque a esposa tá sabendo agora. Sim, sim. Não. Mas William. William é meu amigo, o William é investidor profissional e o William é empresário. É assim que ele se apresenta no Instagram. Foi de onde eu copiei a tua descrição de hoje, Perfeito. né? Então, William, o título provisório do nosso episódio de hoje era Explicando Bitcoin para sua tia. Mas era uma coisa tão horrível, tão feio esse título, né? Era provisório, né? Que eu troquei para Tudo sobre Bitcoin. É um pouco, né, demais, né? Tudo sobre Bitcoin. Mas enfim, é um título e tu vai ajudar a gente a descobrir o que é o Bitcoin. Mas tenha em mente, não esqueça da tia. A tia está presente, né, no nosso episódio. Sim, Então tá vamos certo. maneirar na linguagem, né, da minha parte e Combinado. da tua. E vamos tentar explicar para quem não conhece absolutamente nada sobre Bitcoin, sobre criptomoedas, né, como isso funciona. Então eu vou iniciar com uma pergunta. Não vamos entrar de cara no Bitcoin, mas vou te perguntar algo. As pessoas, mesmo aquelas com algum dinheiro para investir ou alguma coisa parecida, elas têm ideia de como funciona o dinheiro, como funciona o sistema bancário, ou a maioria só coloca o dinheiro do banco e espera que alguma coisa boa aconteça? Acho que uma das primeiras formas de entender Bitcoin que eu utilizo para as pessoas é explicar que é um sistema que não funciona baseado em confiança, que é como funciona o sistema bancário. Quando você deposita dinheiro no banco, isso é uma coisa que todo mundo reconhece quando eu falo, você depositou milão no banco lá. Aí você tem a impressão que o banco está com o teu dinheiro lá. Mas todo mundo sabe que não está lá. Muito provavelmente o banco está utilizando aquele teu dinheiro para emprestar para alguém a uma taxa de juro mais alta do que ele te remunera por ficar o dinheiro parado lá. Então todo mundo sabe que o teu dinheiro não está lá. Isso é muito interessante, porque quando você faz a mesma coisa com Bitcoin, você manda um Bitcoin para alguém, o dinheiro está lá e não só é possível você verificar, mas todo mundo verificar. Tem pessoas que são pagas para verificar que aquele dinheiro está lá. Então ele é um processo que ele funciona com base em consenso e não em votação, em democracia ou em confiança. Então ele não depende de confiança para funcionar. Então é um sistema de pagamentos também que funciona com tudo isso, né, com essas características de transparência, coisas que você não tem num banco. Então, tenho certeza absoluta que ninguém para pensar em como funciona o dinheiro, porque se parasse para pensar, ia ficar aterrorizado. É. É uma coisa que não é nada bonito, assim, o por baixo dos panos é extremamente complexo. Eu não sou um profundo conhecedor do sistema bancário, estou sempre estudando e aprendendo coisas novas, mas assim, é realmente assustador o que dá para ver como as coisas funcionam. É até uma loucura pensar o quanto elas funcionam bem, dado as camadas de fragilidade que você tem, de um banco emprestando dinheiro para o outro, daí faltou dinheiro, daí o Banco Central intervém, daí ele consegue aumentar a quantidade de dinheiro em circulação. Então, a gente está sempre correndo riscos, né? Atravessando a rua e depositando dinheiro no banco. São riscos que a gente não calcula no dia a dia, achando que está E tudo bem, mas não está. a maioria das pessoas, elas conhecem, além da conta corrente do dia a dia, conhecem poupança, a maioria. Um pouco mais vai entender de CDB, alguma coisa assim. Essas letras estranhas do mundo de investimento de banco. Uhum, uhum. E uma parte bem pequena das pessoas, ações, mas aquelas assim, fundos que o banco oferece. E a sensação que eu tenho é que o banco assusta muito as pessoas quanto a ações, né? É muito risco, Sim. né? Existe essa cultura do cuidado, que isso é muito perigoso. E de uma forma assim, as pessoas chegam assim, comparar criptomoedas com ações e ficam com medo. Como É, que é é, a abordagem das pessoas com?
é muito pior, criptomoedas. porque se você para pensar, ações, o cara que fala assim, eu invisto em ações, ele é considerado extremamente arrojado já no Brasil. Porque muita pouca gente investe diretamente em ações, então esse cara já está num outro patamar, né? Ele investe em uma coisa muito mais complexa do que os produtos bancários. Ali, o produto bancário não foi suficiente para ele, é mais complexo do que isso. E criptoativo é pior, porque nem o pessoal que investe e recomenda ações conhece, entende e indica. Então, essa camada pequena da sociedade aí, que conhece ações, que investe profissionalmente nisso, porque eu digo isso porque eu convivi no meio de muitas pessoas assim durante muitos anos, né? Esses caras não entendem como funciona o Bitcoin, não entendem para que serve, e então assim, é muito, muito pior. É muito pior de explicar Bitcoin do que explicar ações, me parece. Para uma pessoa comum, porque é menos acessível, é mais novo, tem menos livros a respeito, não tem tanta bibliografia estruturada, então é uma coisa mais distante ainda das pessoas, somado ao fato de que se você tem o banco falando mal de ações, imagina então sobre Bitcoin, você tem a televisão aberta, né, falando o tempo todo só sobre a parte ruim, que seriam fraudes, né, o tempo todo você ouviu falar de fraude, porque acontece bastante, não é que não aconteça, né? Realmente tem muita fraude nesse mercado, mas também tem fraude bancária, também tem fraude usando dólar, tem fraude usando euro. Sim. Então, esse uma sobrecarga de informações idiotisantes, assim, no meio do caminho, e isso faz com que as pessoas se afastem de ações, que são uma coisa muito interessante, muito boa, e de cripto também. Se for ver a mídia, ou noticiário, ou o que seja, sobre ações, é alguém, é um Michael Douglas da vida, né? Que faz um personagem muito mal e é Uhum. avarento, é gente de bolsa de valores, é gente, sei lá, é o vilão do filme às vezes, né? E Sim, na novela é algo muito próximo de jogar nos cavalos. Né? exato. Eu acho que Apostador. faz muito tempo que não tem uma novela que tem alguém que investia em ações, mas a última vez que eu lembro, não lembro nem o nome da novela, mas era alguém que perdeu tudo. Né? Perdeu tudo em Sim, ações. provavelmente. Perdeu tudo em ações. Provavelmente. E quanto a parte negativa que tu falou, a TV adora falar mal de criptomoedas, né? É golpe, é pirâmide, não sei o quê. Mas golpe tem por qualquer coisa que fique famosa, né? Tem golpe até por Desenrola Brasil, que os golpistas ligam para as pessoas, né, esse programa do governo para acertar contas atrasadas, e as pessoas ligam para lá, e, deposita aqui que a gente paga para ti. Bom, Exato. golpe tem tudo e quem está mais destacado vai ser usado pelos golpistas. Mas vamos voltar um pouco mais no passado. Me conta um pouco da história do Bitcoin. Como isso nasceu do nada, assim? Alguém inventou e como funciona? Ah, você me quebrou aí. É, Porque ele foi criado para. Eu não sou especialista na história do Bitcoin, talvez seja uma das coisas que eu menos tenho de cor, tá? Mas, assim, não foi uma coisa. Foi uma coisa criada em 2009, mas ela tem um histórico muito grande. Tem muitos projetos que tentaram criar um dinheiro digital no passado. Assim, muito, muito tempo. Muitas vezes tentaram fazer e esses projetos falharam. Porque é um problema muito grande criar um dinheiro digital por um motivo muito simples, né? Tudo que é digital você copia e cola e você duplica. Então, se o dinheiro pode ser multiplicado, claro que não vale nada, né? Entender não vale nada. uhum, O Bitcoin foi o primeiro projeto de tecnologia que conseguiu resolver esse problema. Entre alguns outros problemas, como, né, mas principalmente esse do gasto duplo, né, que é como ele é conhecido tecnicamente, que é você poder gastar múltiplas vezes o dinheiro, e o Bitcoin resolveu isso de uma maneira muito elegante, né, através de uma teoria dos jogos, uma série de pessoas interessadas em fazer com que aquele negócio funcionasse. Ele tem elementos nele que garantem que você não pode duplicar e copiar, ele é escasso, ele tem um limite fixo, então ninguém pode bagunçar ele, dizer, não dá para duplicar, mas dá para inventar quantos quiser. Não dá para inventar quantos quiser, tem regras claras. Ele tem uma política monetária, que é o que os governos têm, né? O governo, quando emite o real, por exemplo, ele tem uma política monetária, vai ter a meta da inflação é tal, é tanto de dinheiro que a gente vai colocar na economia. O Bitcoin tem isso, tem componentes, né? Então, de moeda, literalmente, porque ele foi criado para ser uma moeda que você pode copiar, você pode mandar para uma pessoa e receber e intercambiar valor, que é uma das propriedades que o dinheiro tem. Então, o interessante foi que ele não foi uma primeira tentativa de dinheiro digital, mas foi a primeira tentativa de dinheiro digital que deu certo e que está aí até hoje. Todas as outras falharam, fracassaram totalmente, e ele resolveu
Então, uma série de problemas que os projetos anteriores tinham e que ele passou a... E que o Bitcoin solucionou, né? Ele foi o primeiro criptativo bem sucedido. Uhum. E hoje tem uma série de outras moedas aí que não são o Bitcoin É. que usam a mesma aquilo ali como base. Hoje, um Bitcoin vale $65 mil. Mais ou menos isso. Isso aí, isso aí. Há Uhum. poucos dias atrás bateu uma máxima aí de 73, né? Acho que foi. 3, É, 73. sim. Uhum. Mas tem uma história muito interessante, muito ruim para pessoas como eu, inclusive, que lá em 2010 eu vi o Bitcoin e não dei a mínima atenção para isso, né? E eu trabalhava já com máquinas de grande porte e eu usava um sistema de fazer contas, que isso a gente pode explicar depois como funciona essa parte do Bitcoin, mas eu usava um computador para fazer contas e para testes assim. Queria ver se o computador estava Uhum. funcionando, então colocava num sistema que a gente chamava de Folding at Home, que existe até hoje, que era tu disponibilizava teu computador para fazer cálculos para descobrir cura de doenças. Muito resumidamente é isso. E isso Uhum. mais ou menos em 2008, por aí, era o auge disso aí. E eu vi uma vez o Bitcoin, isso aqui nunca, primeiro que não vai ter no Brasil, né? Eu pensava lá em 2010 por aí, entre 2008 e 2010, acho que mais para 2010. E instalei no computador, não, e tirei fora, não fiz nada. E eu descobri, até dei uma revisada antes pro nosso episódio aqui, que um dia de contas que eu fazia todo dia com o sistema do Folding at Home, se eu tivesse feito com Bitcoin, seria uma história. É uma história triste porque eu teria hoje algo em torno de US$ 200 milhões na minha carteira. Mas isso não adianta chorar porque, né, o Bitcoin valia $5, $2 naquela época. E no momento que batesse 100, todo mundo ia vender, todo mundo vendeu e quem não perdeu também. Muita Sim, gente sim, fez essas sim. contas, ajudou a rede Bitcoin, recebeu esses Bitcoins em troca e jogou fora o computador, perdeu. Tanto que tem empresas hoje especializadas em tentar resgatar esse tipo de carteira de Bitcoin, né? Mas enfim, a outra história que é famosa, a minha não é famosa, a minha é famosa comigo só. A outra É triste. história é triste. A outra história é do cara que comprou pizza com Bitcoin, né? E Sim, tendo que hoje tem o dia da pizza do Bitcoin para comemorar ou lembrar isso. do cara que hoje a pizza custou, sei lá, 70 10 milhões, mil, 10 mil 10 mil bitcoins. bitcoins, né? Então faça uma conta, né? É muita grana hoje por uma pizza. Ele já deu entrevista dizendo que não tem arrependimento nenhum. É melhor não ter, né? Então, Sim, senão o cara se mata pensar uma coisa se assim, né? mata. Quanta coisa ele poderia ter comprado com ele comprou várias pizzas, né? Daria mais ou menos US$ 7 bilhões no que ele comeu. Assim, comprou pizza um mês com Bitcoin. E o Bitcoin acho que era $5 na época. Então, Não, o 10 mil, os 10 mil foi a primeira transação do é. Bitcoin, então ele não tinha valor nenhum. Então eles estavam criando a moeda e estavam dizendo assim: quem quer me vender uma pizza por Bitcoins? Quantos Bitcoins precisa? 1.000? 5.000? 10 mil? Daí um cara aceitou trocar, ele foi lá e entregou a pizza, né? Então pagou pela pizza e ficou Sim. com 10 mil Bitcoins, que na época não valia nada. Tem que ver também Não que valia nada mesmo. era uma brincadeira praticamente de nerd, né? Aceita Sim, Bitcoin. sim, Bom, era sim, totalmente. 2010, início de tudo nessa web mais moderna que a gente conhece. Na época do Sim. cybercafé, né? Era outra época. Então, dificilmente, eu não conheço na história alguém que tenha feito Bitcoin naquela época, tenha guardado e tenha até hoje, não quis vender. Só o cara Não, muito isso fundamentalista mesmo para fazer isso, é, né? é, é muito, muito difícil. É muito É, difícil mesmo. Isso aí que você falou é mais pura verdade. Tem um monte de gente na internet que se gaba. Eu tenho Bitcoin, não sei, 2013, 2015. Cara, vou te falar, já é muito difícil. É muito difícil você aguentar, né? Porque você tem uma valorização muito grande, você vai vender, né? É uhum. muito difícil você não vender. Você tem que ser um entusiasta no nível psicopata, assim, para Ou, não vender. ou não dar atenção, esquecer, deixar ali A única circunstância que eu acredito é essa, que o cara esqueceu. Daí foi eu uhum, lembrar, daí descobriu que era milhões de dólares agora. sim. Mas me diz uma coisa, duas coisas nessa semana, depois que eu programei esse nosso episódio, chamaram a atenção, né? Primeiro que a RBS fez uma reportagem sobre uma cidade aqui do interior do Rio Grande do Sul, chamada Rolante, que é a cidade do Teixeirinha, né? Onde ele nasceu, eu acho. Uhum. Todo mundo fala que é de Uhum. Passo Fundo, mas é Rolante, né? E lá estão aceitando Bitcoin.
comprando Sim. Bitcoin e está virando uma moda na cidade, tem até adesivo nos caixas dos negócios. Né? Como é que tu vê essa adoção? É coisa de um cara que resolveu fazer isso de forma isolada ou realmente tem uma... Esse caso de rolante eu não entendo o suficiente para opinar, tá? Uhum, Eu já conversei com pessoas que foram lá, visitaram, entenderam. Eu tenho bastante curiosidade sobre como isso funciona. sim. Mas já me falaram que é uma coisa muito específica da cidade. É por isso que tem rolante, não tem. Por que tem rolante então e não tem em outros lugares do mundo, né? Não Uhum, tem em Nova York essa adesão, essa adesão. E a razão é meio que foi por um trabalho do entusiasta ali. Não é muito simples de resolver esse problema, de utilizar o Bitcoin como dinheiro, de verdade, para pagar coisas, tá? sim. Então, talvez a minha cabeça é a seguinte: Bitcoin pode ser dinheiro no futuro, para ter essa propriedade de você utilizar para fazer pagamentos do cafezinho dia a dia, como tem em rolante, pode. Mas a tendência é que isso aconteça no longo prazo, aí, 5, 10 anos, sabe aquelas coisas que acontecem lá na, não, mais do que isso, mais do que 10 anos, tá? Longuíssimo prazo, vou botar assim. É uma tese de que uma coisa que pode acontecer porque a tecnologia foi criada para isso, mas é uma coisa que pode acontecer daqui a 10 anos. Então muita gente pensa, eu não vou investir em Bitcoin porque eu vejo ninguém comprando Bitcoin aqui do meu lado, ninguém está usando Bitcoin para pagar um cafezinho, e isso de fato está acontecendo, tá? Tem várias grandes marcas que aceitam, Ferrari aceita, tem ilhas que estão à venda por Ethereum ou por Bitcoin, tem grandes coisas sendo vendidas, tá? Por criptativos, mas isso não é comum. Então, do ponto de vista da adesão, ele tem um problema muito grande. O Bitcoin tem um problema muito grande, inerente, que é que para ele ser tão bom assim quanto ele é, em ser transparente, em ser descentralizado, de poder todo mundo verificar, ele tem alguns problemas. Um deles é ele demora para fazer uma transação. Você pode demorar até 10 minutos para ter uma transação confirmada. Então, imagina que eu te faço uma transferência de dinheiro, vai demorar um tempo para ela ser totalmente confirmada. Então, 10 minutos para pagar um Essa, café essa é parte, bastante. essa parte não mencionam na reportagem, né? Não quiseram estragar Isso, porque o cara vai no supermercado, isso. compra ali R$ 100 de coisa, vai ter que esperar 10 minutos para completar a transação. E quando custa essa transação? O cara gastou R$ 100 e o comerciante vai gastar quanto com transação? Isso, esse custo é variável também. O custo da transferência de Bitcoin ela é variável. Então, variável quanto? Pode custar $2, $7. Quando está muito caro, assim, uns $10, vamos dizer. É caríssimo, né? Não faz sentido pagar R$ 100 com Bitcoin. Então, eu já vi que o que eles utilizam, que fazem o rolante lá também, e que é uma tecnologia, não é tão nova, assim, já é bem testada e bem funcional. Existe uma tecnologia chamada Lightning, tá? Lightning. Então, o Bitcoin é uma rede de pagamentos. Ele é várias coisas, tá? Ele é um programa de computador, ele é uma moeda digital, ele é um ativo financeiro que você pode comprar, então ele é uma propriedade que você compra, declara no imposto de renda, ele é uma tecnologia e ele também é uma rede de pagamentos. Ele é um monte de coisa ao mesmo tempo, por isso que é Sim. difícil de entender, tá? Não, quando eu digo que ele é uma rede de pagamentos, ele é isso. Eu consigo mandar Bitcoin para você e todo mundo consegue verificar e concordar, oh, isso aqui deu certo, essa transação aconteceu, ela é liquidada na hora. Não precisa esperar 2 dias para liquidar uma operação financeira, como é normal no mercado financeiro. Você pede resgate de uma aplicação financeira, vai demorar às vezes 2 dias para cair na tua conta, dependendo da operação. Então, Bitcoin, 10 minutos, ó, mas ainda não serve para pagar o cafezinho. Aí inventaram uma outra rede de pagamentos que funciona em cima do Bitcoin, que é a Lightning. Ela é praticamente um livro de. Sabe o pendura na conta? Como é que a gente chama isso aí? Quando tu manda pendurar a conta No, no, no mercado de bairro? caderno? É um caderninho, ele é um Uhum. caderninho, tá? Então, assim, ó, fiz uma compra, só que no lugar de eu te pagar agora, faz o seguinte, anota para mim, anota. É como se o mercado ficasse anotando de todo mundo e fizesse uma consolidação só, e nessa consolidação, então, pagasse os $10. Então, o caderninho aceita tudo, não é tão simples assim quanto riscar qualquer coisa no caderno, ele aceita tudo em termos de velocidade, né? Você pode anotar 1000 coisas ao mesmo tempo no caderno, porque ele é digital. Mas ele é mais interessante que isso porque ele tem as validações de pagamentos, do tipo, o Gisele tem um Bitcoin para transferir, ele tem 10 centavos em Bitcoin para transferir, ele tem o conceito do saldo, tá? Então ele resolve esse problema do saldo, da garantia de que as pessoas têm dinheiro para pagar, de que não duplica o dinheiro, essas coisas todas, né? Então ele é um caderninho ultra criptografado e altamente confiável, mas ele não tem o problema de demorar 10 minutos e não tem o custo de $10. É Então é uma baratinho. tecnologia, é isso, é super barato e super rápido. Então, nesse sentido, a adesão do Bitcoin, você consegue utilizar o Bitcoin para fazer pagamentos, tá? Ele tem um outro problema, essa rede aí, não é muito fácil de você guardar, você fazer a autocustódia, você fazer a proteção desse dinheiro.
Você geralmente para utilizar isso você precisa de alguém. Então não tem uma solução muito elegante ainda para isso. Então geralmente você precisa de um provedor. Isso aí, tipo um Nubank, né? Precisa de volta quase numa instituição de confiança ali no meio para te gerar endereço. De tão complicado que é de usar isso hoje. Sim. Isso é complicado de usar hoje, tá? Então, como é que os caras usam enrolante se é tão complicado? Porque eles usam um programa que daí facilita, sabe? Mas para isso eles precisam confiar em alguém. Então eles quebram um problema que tinha lá atrás do Bitcoin, que é não precisa confiar em ninguém. Agora você precisa confiar em alguém para utilizar isso. Então, para resumir, assim, a encrenca é o seguinte, é uma tecnologia extremamente inovadora, funcional, mas ela está em desenvolvimento. Tipo, isso é uma grande coisa que pouca gente meio que aceita, sabe? O pessoal que é Bitcoiner, fanático, assim, o cara só fala de Bitcoin, ele não consegue entender que essa tecnologia está em evolução. Muita gente não consegue entender isso. Essa tecnologia está em uma grande evolução. Ela é excelente para X aplicações, por exemplo, investir, proteger meu dinheiro do governo, dolarizar. Tem uma série de aplicações que ela é excelente. Valorizar, ganhar, então seria uma razão pela qual a gente investe, né? Que é fazer o dinheiro apreciar. Agora, para pagar o cafezinho não é tão boa assim ainda. Isso é o que eu imagino, né? O cara sai de casa, toma um cafezinho, paga, de repente aquele cafezinho, ele perdeu, na realidade, dinheiro. O Bitcoin vai valer 10, 20% a mais durante a noite. Ele, pô, paguei cafezinho com isso, não precisava ter gasto meu Bitcoin. Era melhor ter pego o dinheiro da carteira e ter pago o cafezinho. É. Exatamente. Acho que essa questão de rolante tem que ser mais explicada, né? Mas eu só não sou a pessoa certa para falar disso. Eu até tenho bastante curiosidade. Não, Quero ir para lá, entender mais como eu te falei, detalhes. tudo que eu vi foi da reportagem da televisão, né? Então, Uhum. não tenho dados, nunca fui lá, não conheço a cidade, não conheço o sistema. Enfim. Mas é muito marketing, né? Aquela questão do adesivo na caixa registradora, e olha como somos modernos. A cidade por habitante, fez uma conta lá que era a cidade que mais usa no mundo, porque pelo número de habitantes e transações, então era uma coisa assim que estava em primeiro lugar. Tá. Pode ter um viés assim, né, de mais marqueteiro, né, Diz uma coisa, do que tu, outra coisa. tu ajuda pessoas a investirem em criptomoedas, né? Vamos explicar Uhum. para a tia de novo que não existe só o Bitcoin. Pegaram a receita do Bitcoin e fizeram outras moedas. A grosso modo dá para dizer isso. Né? Projetos diferentes, Sim. com números de quantidade de moeda diferente, formas de gerenciar essa rede também diferente. Né? Então, Uhum. tem ideia de cabeça quantas moedas existem hoje? Assim? Não, dezenas de milhares, É. é um número muito grande. Assim, as tops são assim, acho que 10, 15 por aí de Bitcoin, mais umas Não, umas 10 assim. 50, sim. Sim, Não, umas 50, é, mais até. tá, Mais umas 50. Uhum. tá. E as pessoas te procuram para investir, tu faz uma carteira indicando o que comprar. No caso, a gente volta aqui a falar de Bitcoin como investimento. Eu quero investir 1.000 hoje para ter 2.000 amanhã. Né? Então, Uhum. ao invés de investir só em Bitcoin, tu recomenda fazer uma carteira com outras moedas. Bota X em cada moeda e espera que uma segure as pontas da outra. Tá. Essa é a pergunta? É, Qual que... eu ia te perguntar como as pessoas te procuram. Elas procuram porque elas querem guardar dinheiro, ou te procuram porque querem investir em médio ou longo prazo. Porque querem investir. Porque a maior parte das pessoas me procura porque elas têm uma preocupação que eu quero fazer meu dinheiro render. Eu trabalho pra caramba, eu guardo, já é difícil, né? Já é um filtro muito grande de pessoas, né? Uhum. Pessoa que consegue trabalha bastante, ganha, depois gasta e ainda consegue guardar um pouco de dinheiro. Aí dessas pessoas que conseguem guardar, uma hora você começa a ter um problema, que eu preciso fazer esse dinheiro render. Então é mais ou menos aí que eu me encaixo. É, a pessoa começa a pensar, bom, eu tenho dinheiro ali parado, eu sei que na poupança não rende nada, na renda fixa rende muito pouquinho. A renda fixa é legal para quem é ultramilionário, né? O cara ganha 10% ao ano de 100 milhões e já dá um dinheirinho legal, né? Mas para quem está começando, né, para pessoas normais que nem nós, não adianta nada. Então, o que você tem que as pessoas procuram? Procuram pedindo ajuda para investir, né? Falar, como é que você faz para investir? Eu vi que você é investidor profissional, o que isso quer dizer? Então, eu sou um cara que me sustento da atividade de investir há uns bons anos, pelo menos desde 2020. Assim, eu ganho mais da receita de investimentos do que da minha atividade profissional, do meu trabalho.
posso me ralar trabalhando hoje, manhã, tarde, noite, madrugada, eu não vou ganhar nem perto do que eu ganho investindo hoje. Então, por isso que é uma das razões pela qual eu me considero um investidor profissional. Eu vivo da minha atividade de investir hoje, realmente a maior parte do meu sustento vem daí. Mas é uma boa E definição, eu, né? Não é um sim, exato. investidor por hobby, ou é um cara que simplesmente arrisca tudo. Aí é aquele que a TV fala, né, quase como um jockey club. E o profissional, né, que vive disso. Ele investe, Sim, consegue viver disso e continua com dinheiro para investir e se manter. É um investidor profissional. isso aí. Tá, mas Aham, o que te levou a ajudar os outros a abrir uma consultoria? Ah, legal. Queria se Boa. incomodar ou não? Cara, eu quero me incomodar um pouco, né, meu? Eu sou muito novo para parar de trabalhar, né? Aham. Então, eu vejo que o que me levou, assim, é um senso de oportunidade. Que oportunidade que eu tô falando? Esse mercado é um mercado que está crescendo muito e ninguém entende nada. Tu vê quem está falando de Bitcoin aqui, eu sei que a maior parte das pessoas ainda estão pensando, que troço é esse? Ainda não entendi direito. Investir nisso ainda é uma segunda camada, né? Falar, primeiro entender o que é para depois investir. Então, investir aí é uma coisa esquisita, porque pouca gente consegue investir ou investe. Quase todo mundo que eu pergunto, você investe? A pessoa me responde meio envergonhada que não. Então, tem um trabalho muito grande para ser feito aí, né? Que é que tem a relação com coisas que eu já sei fazer. Eu já invisto, investir mudou minha vida totalmente. Se eu não tivesse aprendido a investir, eu estaria ralando. Eu sempre estou ralando porque eu estou trabalhando, que eu acredito que trabalhar é uma virtude. Uhum. Mas eu estaria ralando para pagar as contas, que é diferente, né? Outra circunstância. Você está trabalhando no dia a dia, por quê? Porque, mesmo para quem é empresário, todo mundo sabe até que o cara tem empresa, a empresa às vezes está indo bem, e de repente dá uma maré ruim, e daí a empresa está mal, e você tá, todo o dinheiro está todo na empresa. Então, não, a vida é muito complexa, né? É difícil você, de repente você perde emprego, acontece cada coisa maluquice na vida da gente e não está preparado. Então, se você não desenvolver a habilidade de investir, a tendência é que com o tempo você fique cada vez mais pobre, tá? Esse é um resumo de por que investir. E eu sei que as pessoas não investem, quase ninguém investe, muito menos investe nisso. Então, eu achei um super nicho, né? Porque eu sei investir numa coisa que ninguém sabe investir. Eu sei que isso aqui tem um extremo potencial de valorização, porque tem um mercado que está crescendo muito. Então, todo ano cresce muito. Não estou falando em preço só, estou falando em adesão. É uma rede de pagamentos que cada vez mais pessoas usam para pagar. É uma forma de dolarização que você consegue utilizar entre países. É um dinheiro digital que você consegue ir para Zurique e trocar. Vai lá com reais para Zurique, vai ver o que vai acontecer. O cara vai dar risada na tua cara. Ninguém vai querer reais lá. Então, tem muitas aplicações, é um mercado em expansão. Falou, eu entendo disso, eu me dou muito bem já investindo nisso, tenho sucesso. Não tem por que eu guardar isso para mim. Não é que nem um imóvel lá que se eu comprar ninguém mais pode comprar. É um mercado financeiro, né? Eu posso ajudar as pessoas a investir e ter sucesso também. Então foi a forma que eu encontrei de gerar valor, né, para as pessoas que estão ao meu redor, que é compartilhar isso. Encontrei uma maneira que não é exatamente ensinando o objeto do meu trabalho, que eu chamo de assessoria. Eu faço as pessoas investir junto comigo no que eu invisto. Então, eu convido a pessoa que quer investir. Eu estou muito bem, eu sou um cara bom, meu. Estou indo muito bem. Minha performance é excelente. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu tenho tanta certeza do que eu estou fazendo que eu não faço só para mim. Eu tenho capacidade hoje técnica de recomendar para as outras pessoas. Eu tenho fundamentos e eu entrego isso para os clientes com o passar do tempo. Então, é um convite para as pessoas investirem num segmento que elas nunca investiriam, porque não entendem, porque acham uma esquisitice, porque é complexo, né? Demora muito tempo a entender como resolver esse problema. Então, é uma forma que eu encontrei de ajudar as Não, pessoas também mas e é crescer bom. profissionalmente. Tu não pega o dinheiro de ninguém, tu ensina a pessoa a procurar uma Isso, boa. corretora, né? E também. Isso é bem importante. Isso faz Ou parte do deixa na formato. corretora, ou deixa numa carteira. Isso é uma questão muito técnica ainda para o nosso episódio aqui, mas quem Mas, em tem. resumo, ninguém me dá dinheiro nenhum. Sim, Em resumo, ninguém manda dinheiro para mim. ou As deixa pessoas investem o dinheiro delas na deixa conta na delas. corretora, ou deixa ou imposto na própria carteira. Né? O processo é mais ou menos o seguinte: abre conta numa corretora, que não tem nada a ver comigo, manda o dinheiro para lá, tem uma conta dela, no nome dela, numa empresa especializada nisso e regulada em algum país. Por exemplo, a Binance agora é regulada nos Estados Unidos. Tem Foxbit, Mercado Bitcoin, corretoras reguladas no Brasil. Só que como as corretoras de cripto não são tão seguras quanto são com as corretoras de ações, eu digo numa eventualidade de uma falência. Tá? Se a corretora de cripto falir, você se lascou, você vira um credor. A corretora de ações, se ela falir, está tudo bem. Tem uma rede aí de segurança ao redor dela. Sim, um Então, fundo que o garante. investidor... Né? Isso, tem um monte de gente que tem um fundo garantidor, tem CBLC, que é uma entidade que garante custódia,
tem a própria B3, o Banco Central, tem um monte de gente envolvida, a CVM regulando, tem um monte de gente envolvida. Com cripto não é assim. Se a empresa faliu com o teu dinheiro na conta, tu se lascou. E tu vai virar um credor. Então, para evitar esse problema, né, a pessoa também, de novo, nunca vai mandar o dinheiro para mim, o que ela vai fazer? Ela vai fazer um processo que a gente chama de proteção, que é a forma que eu encontrei de simplificar, né, a explicação, e que no fim do dia ela vai vai criar uma carteira, endereço criptografado dela, que ela vai utilizar aquilo para fazer autocustódia, que é o que o Bitcoin inventou, né, como tecnologia. Você consegue guardar por conta própria, e então eu ajudo a pessoa, ensino ela a fazer tudo, dar toda essa volta Mas aí. a pessoa tem que ter algum nível de conhecimento e prática com computador, com senha, com saber manter alguma coisa digital em sua posse sem perigos. Todo aquele bom uso de informática que as pessoas deveriam ter para tudo, né? Mas quem trabalha com Nem, Bitcoin ou nem quer investir... tanto. Nem tanto, assim, eu atendo várias pessoas que têm bastante dificuldade com tecnologia. Bastante mesmo. E a forma que eu resolvo isso é fazendo junto. Então, por isso que eu chamo isso de assessoria. Na consultoria, eu diria assim, ó, vai lá e compra Bitcoin. Compra R$ 1.000 em Bitcoin. Aham. Isso seria como uma consultoria. Na assessoria, ó, senta aqui do meu lado. Clica aqui, clica aqui. Então, ela não tem muita chance de errar, porque os processos que eu faria para eu mesmo, eu faço para ela também. Então, processo de segurança. Ah, e se eu perder a senha? Daí tem uma forma de recuperar a senha. Tem algumas coisas que não dá para fazer errado, né? Mas eu deixo bem, aviso bem claramente. Eu acho que não dá para errar por nada. Isso aqui anota e guarda no cofre. Aham. Tá, eu te falei que eram duas notícias que eu vi essa Ah, tá. semana. Eu quis segurar um pouco para a segunda, porque até para a gente iniciar outra discussão. Existe uma criptomoeda que é atrelada ao dólar. Ela vale $1 e vai valer $1 para sempre. Perfeito. Existe mais de uma, na realidade, mas vamos simplificar Isso. que é uma. E a notícia que eu vi é que está batendo recorde o uso dessa moeda, Ah, o sim. dólar digital, vamos dizer assim. E, inclusive, Sim. até para coisas, para mandar dinheiro para o exterior, que todo mundo usava essas empresas de transferência de dinheiro, e hoje está ficando popular a questão de mandar dólar digital para alguém em qualquer lugar do mundo aí. Inclusive para questões de crime, lavagem de dinheiro, não digo, mas transferência de grandes valores Uhum. de um lugar para outro. Né? Uhum. Mas nada a ver com o que a gente está falando aqui, né? Mas existe a possibilidade de alguém te procurar para dolarizar digitalmente o patrimônio. Ah, eu tenho aqui R$ 100.000, quero transformar em dólar e guardar. Não Sim. quero ter o risco do Bitcoin, né, ou de qualquer outra cripto, aí que varia, mas eu quero investir não, deixar guardado em dólar digital. Dá para fazer isso também. Sim. Sim. Inclusive é uma excelente forma de fazer isso através de criptoativos. Uhum. Por um motivo. Tem quatro formas de dolarizar, tá? A princípio. Ver se eu lembro de cabeça, se eu estou acertando o número, que são quatro cabeças. Você consegue comprar dinheiro em papel moeda, né? Vai lá na casa de câmbio e compra. Você vai pagar dólar turismo, mais o interesse do vendedor, que a gente chama isso de spread, o interesse de quem está vendendo, vezes a diferença do dólar turismo, mais impostos, né? Então, IOF, ele vai de 0,38 a 1 alguma coisa por cento. Então, essa é a estrutura de custo. E você não consegue viajar com 10 mil, mais do que $10.000 no avião já. Então, tem um limite, né, para quanto você consegue dolarizar. Não é muito inteligente se for um volume muito grande de dinheiro. E é uma forma mais cara que existe. Conta bancária internacional, que seria a melhor alternativa, pelo menos parece ser, né? Ela é muito ruim também por outro motivo. E não é muito simples abrir conta no exterior, uma conta bancária no exterior. Porque quando você abre uma conta, para você abrir uma conta bancária no JP Morgan, no Chase, qualquer banco dos Estados Unidos, os caras vão te exigir que você esteja lá presencialmente, para começar. E mais algumas coisas, mais algumas comprovações. É um processo longo, demorado, então não é bem assim para abrir conta bancária. E mesmo que fosse bem assim, você ia ter uma taxa de administração, você é estrangeiro, você não vai ter cartão de crédito, né? Só cartão de débito, e teu dinheiro não vai render nada lá, vai ficar parado. Então também não é tão inteligente assim. Uhum. A terceira alternativa é conta de investimentos internacional. Então eu abro uma conta para investir. E daí eu posso, quando o dinheiro cai lá, ele não vai render nada, mas eu posso comprar coisas que rendam. Posso comprar, por exemplo, títulos de dívida do governo americano, que são considerados o título de dívida mais seguro do universo. Né? Então é um tipo de investimento que eu posso fazer que eu vou deixar o dinheiro rendendo alguma coisa. Só que não é tão bom também, porque se você fizer isso na pessoa física, você vai pagar 30% de imposto sobre o ganho que você tiver ali, na fonte. Então, você ganhou $1, 30 centavos já fica lá, você ganha só 70 centavos. É muito imposto, tipo, é mais do que você pagaria no Brasil.
Então, então, tem aplicações diferentes cada uma dessas razões, né? Não adianta ter uma conta de investimento internacional se você quer comprar um cafezinho em Nova York. Mas para grandes volumes de dinheiro, se você pensa em médio prazo, que em 1 ano, 5 anos, 10 anos, é uma excelente alternativa. Você vai comprar coisas lá muito boas. Não é só ações, dá para comprar um monte de coisa na Bolsa Americana. E a última coisa, que daí eu deixo a melhor por último, é uma das mais práticas, é utilizar criptoativos para isso. Então, uma moeda lastreada no dólar, né? Aquelas moedas que valem $1, são a melhor forma que eu entendo hoje de dolarizar até para curto prazo. Por quê? Porque você transforma em reais a hora que você quiser. No domingo de noite, é 24 horas por dia o mercado, né? Você não precisa ficar esperando nada. Você consegue transformar em reais domingo às 3 da manhã, se você quiser, cai em Pix na conta. Então é super seguro. Sempre tem um mecanismo muito grande por trás de por que aquilo sempre vale $1. Geralmente essas moedas são emitidas por uma empresa que é auditada pela SEC, né, que é a entidade reguladora americana. Então, perdão, não é auditada pela SEC, é auditada por auditores, né, e Uhum. regulada pela SEC. Então, coisa seríssima, né? A Tether é a maior emissora do mundo hoje. Eu não sei de cabeça agora, não sei se consigo olhar o quanto de dinheiro tem só a Tether, mas é muitos, muitos bilhões, assim, é uma loucura. A Tether, o pessoal da teoria da conspiração que adora falar da BlackRock, né? Porque a BlackRock pode dominar o mundo. A Tether lucra mais que a BlackRock, cara. De tanto lucro que ela tem com essa operação de emitir moedas que valem $1. Então, é uma coisa altamente lucrativa, altamente interessante. E, por fim, então, você não paga imposto, IOF, porque você não está tirando do país. Você está comprando um ativo E a operação digital. é barata, né? Acho que é $1 para transferir 100 mil. Acho que não varia com valor, não é? Ah, Para transferir vai, de uma carteira para outra, o SDT, por exemplo. pode ser transferido por centavos, né? Tipo $1 até. 10 centavos de dólar Sim. na hora. Daí Ironi- depende de um outro conceito que é a rede de Ironicamente, pagamentos que você vai sim. utilizar. Ironicamente, altos valores com baixíssima taxa de. Isso. Isso, é muito, muito, muito boa alternativa. Qual que é a encrenca que você falou uma coisa antes ali que eu vou te falar que não é mais bem assim, tá? Por exemplo, se você comprar, vou chutar um número extravagante, tá? Sei lá, comprar $1 milhão em criptoativos, né? Em uma moeda Sim. que é uma stablecoin e transferir para algum lugar, você tem que transferir para alguém que vai te depositar na conta. Porque não é bem assim hoje para fazer esse tipo de transferência sem alguém te perguntar de onde é que está vindo esse dinheiro. Uhum. Você nem consegue comprar valores acima de, ó, vou dizer, R$ 100.000 você não compra. Hoje, sem ter dado um monte de documentação. Você consegue comprar 30, R$ 40.000 por pessoa física. Então, é bem limitado já a compra. A compra é limitada. É diferente do banco, sabe? Você vai pedir dinheiro no banco e eles vão dizer, não, 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 fica aí. Como é assim que você quer sacar, né, meu amigo? Espera aí. Explica essa história. E com cripto é diferente. O mercado está tão apertado que você tem que provar que tem dinheiro, tem origem do dinheiro para evitar a lavagem de dinheiro. Não é bem assim para comprar volumes muito grandes de dinheiro, assim, em corretoras. E segundo que... Desculpa, quer fazer uma pergunta? Manda aí, pode me Não, não, interromper. não, não, não. Pode continuar. Então você tem que... Não é bem assim para lidar com comprar grandes valores. Então a fraude não é mais tão simples. E antes tinha um problema que era o seguinte, imagina que eu compro lá $1 milhão e deposito numa conta no meu banco, lá do exterior, tá? Eu faço essa volta. Compro $1 milhão com cripto, jogo na minha conta, eu não paguei IOF. Só que se eu não paguei IOF, eu não fiz uma transação financeira legítima, que passaria pelo sistema financeiro bancário tradicional. E aí eu estou cometendo um crime de evasão de divisas. Vai ter que dar belas Então olha a explicações pegadinha aí. aí. Isso, daí então o que acontecia até ano passado, ainda existiam emissores, empresas que emitem se $1, falavam o seguinte, ó, me deposita $1 e eu boto $1 na tua conta do banco. Tudo certo. Só que agora esse processo de transformar criptoativo em dinheiro na conta do banco virou restrito para institucionais, para empresas registradas. Então você, como pessoa física, não faz mais isso. Então se você comprar $1.000 que seja, você não coloca mais do dinheiro na conta do exterior. Você não faz mais essa volta porque estaria cometendo. Eles estão te ajudando, né? Não cometer o crime Uhum. Ah, de tu falou sair. das quatro formas de dolarizar, no caso, né? Mas por que esses bancos mais moderninhos, vamos dizer assim, esses novos aí, quase todos estão abrindo a possibilidade de ter saldo em dólar? O que é esse saldo em dólar? Boa. Você viu que eu não utilizei. Quando eu falei conta internacional de investimentos, eu falei das quatro formas. Essa forma que você me perguntou é a mais usada no Brasil, é a que eu nem falo. Para mim, o que é uma conta internacional de investimentos? Uma conta que está no exterior. Tá? E você me perguntou agora por que esses bancos moderninhos estão fazendo isso. É isso? Sim, sim. Ah, vou dar um É uma exemplo. historinha. Fala, não, C6 Sim. faz isso, acho que o Nubank faz isso.
sei. Assim, é proibido para empresas do exterior, tá? Corretores do exterior, bancos do exterior fazerem propaganda no Brasil. É tipo um cartel, assim, é um mercado fechado, não é livre mercado coisa nenhuma, né? Então você é do Chase lá, não pode fazer propaganda no Não, Brasil. defina a Só, propaganda. só É pagar a mídia em televisão, não, jornal. comercial, você não pode fazer comercial para ganhar clientes. Por isso que você não tem propaganda de bancos americanos no Brasil. Uhum. Porque você tem que ser uma instituição brasileira, né? Não. Registrada aqui, tudo para Na fazer. rede social Então, tem direto anúncio de. Tinha aquele Nômade fazia anúncio, acho que nem tinha nada no Brasil na época, não tenho certeza disso. provavelmente tinha, provavelmente Ah, tinha, tá? Ou eles tomaram uma chamada de atenção aí, com certeza, de algum regulador. Então, as empresas que fazem isso aqui no Brasil, elas fazem porque elas viram uma demanda, que as pessoas querem dolarizar de alguma maneira, e até agora os bancos lá de fora não podem fazer propaganda aqui. Então, vamos entregar isso, né? Vamos entregar a dolarização para o brasileiro, de uma forma simplificada, em português. Então, é basicamente esse é o nicho dos caras. Eu chamo isso de. Eu não gosto dessa entrega, porque ela tem um problema, que é um problema que os argentinos descobriram de uma forma muito triste, né? O argentino sempre. Vê como eles são mais avançados que nós, em certo sentido, né? Eles tinham já conta em dólar há um tempão. Muitos anos, né? O argentino podia ter conta em dólar. Aí o que aconteceu quando o peso desvalorizou muito? O governo falou o seguinte, ó, gurizada, limite de saque de dólar para peso. Pode sacar US$ 100 por mês. E o que adianta eu ter muito dinheiro em dólares? Não adiantou nada. Outra coisa que aconteceu, conversão forçada do dólar para peso. O próprio Michael Saylor comenta que ele tinha US$ 1 milhão na conta, uma conta na Argentina, e os caras desvalorizaram a moeda e forçaram a conversão de contas de dólar para peso. Ele acordou com US$ 100 mil, assim, de sexta para segunda-feira. Não teve nenhum exército na rua, ninguém passou uma lei, simplesmente mandaram bala ali e uma cartinha lá notificando e você se lascou. Então, quando você tem dinheiro sendo gerenciado sob custódia de instituições reguladas, bonitas, Nômade, Inter, que for aí, né? Só que dentro do Brasil, elas respeitam as leis do Brasil. E se elas respeitam as leis do Brasil, uma canetada pode mudar onde está o teu dinheiro. Então, realmente, para mim, de dolarizar, nessa camada que é botar numa conta de investimento internacional, só é possível da forma correta, né? Só vai ter proteção se você estiver fazendo isso numa corretora no exterior. Essa é a minha leitura, assim, e é o que eu falo para os clientes, sem medo de ser feliz, tá? É Não recomendo de maneira nenhuma investir, interessante dolarizar por tu aqui. trazer esse exemplo da Argentina, porque eu estava pensando mais cedo que o brasileiro, quando teve um grande problema financeiro nos anos 80, 90, que era aquela loucura de inflação e tudo, aprendeu muito rapidinho a investir dinheiro, a comprar dólar. Tu era um guri na época, Com certeza. não era nem nascido, estava nas fraldas ainda, né? Que a gente recebia o salário e saía correndo para o banco ou para investir no fundão, para tentar, né, que o dinheiro não desvalorizasse, ou pegar em espécie e comprar dólar na rua. Isso se o dia 30, se os pagamentos do salário fosse numa sexta-feira, tu corria para o banco para fazer o fundão, tu ia no caixa eletrônico fazer um investimento ali. Ou tu pegava Aham. espécie e corria pro doleiro da esquina, que tinha um cara gritando dólar, dólar, aqui. Aí tu comprava dólar, na segunda-feira tu ia lá e vendia o dólar de novo, né? Então, isso foi o que o brasileiro viveu. E aprendeu muito rapidamente a fazer esse tipo de coisa, né? Comprar, vender, Uhum. e virou. Na televisão dava lá a taxa do fundão, tudo era uma coisa muito. Ficou muito popular muito rapidamente, né? Só acho que se a gente tivesse alguma crise muito similar, o pessoal recorreria muito à criptomoeda para tentar manter o valor das coisas e aprenderia rapidinho a mexer com criptomoeda em geral. Não, não, Tu não infelizmente acha? eu não acredito nisso. Não, sabe por que eu não acredito nisso? Pelo exemplo da Argentina, isso já aconteceu lá e o pessoal está comprando dólar, achando que a produção é o dólar e não é o Bitcoin. Uhum. Então, você vê que o volume de negócios em Bitcoin na Argentina aumentou. Mas assim, não, mas por grandes fortunas, com certeza. Isso não está disseminado na população de maneira nenhuma. Eu fui algumas vezes para lá nos últimos anos, fui umas 3 ou 4 vezes para lá. Eu faço pergunta para quase todo mundo. Eu lembro que tem um senhorzinho que me xingou, né? Ele falou assim: que Bitcoin, meu? Não consegue nem comprar carne aqui, tu tá maluco? Acho que alguém quer ficar especulando. Mas bom mesmo foi o dólar que eu comprei. Nossa, se eu não tivesse comprado tudo em dólar,
Eu comprei o que eu comprei em dólar, dobrou de preço. Nossa, eu tô muito rico. Então, tu vê, né? Para ele a proteção, as pessoas não aprenderam. Hoje, se for para a Argentina, vai estar acontecendo o que você viu no passado no Brasil. A cada esquina, alguém está gritando dólar, dólar, dólar. Provavelmente câmbio é uma das atividades mais lucrativas, né? Porque em toda esquina tem alguém vendendo câmbio. Sim, Especialmente nas avenidas mais turísticas. e hotéis Mas também, pra... todos aqueles negócios Sempre. envolvidos com turismo ficam fazendo câmbio e tudo mais, né? Muito câmbio. É. Então eu não acredito que a crise vai ensinar as pessoas. Sabe, tem aquela coisa, nada, brasileiro aprende, as pessoas aprendem na dor, né? Uhum. Essa é uma lição muito complexa para se aprender na dor. Assim, eu acho que não aprenderiam, iam aprender a fazer outra coisa errada. Assim, provavelmente para o dólar iam correr, mas não correriam para criptos por conta de uma crise. Eu não acredito nisso. Na verdade, eu acho que a gente já tem uma crise aqui, as pessoas ainda não estão correndo para cripto. Então, que é uma solução, claro, né? As pessoas nem reconhecem os problemas de verdade, né? Para daí correr para uma solução. Então, não é bem assim. Acho que só ter a crise só ia ferrar as pessoas mesmo. Pelo menos é a leitura que eu tenho, tá? Por exemplo, eu tenho uma leitura que o dólar vai estourar de novo, igual aconteceu ali de 2019 para 2020. O dólar foi de 13,80 para 5,80. Eu lembro que o Paulo Guedes, né? Nosso super liberal na economia, falou assim: não, eu tenho que fazer uma besteira muito grande ali para o dólar chegar a 5. Ele foi a 5,80. E até agora nesse patamar de 5 aí, né? Que é o patamar de que ele teria que ter feito besteira para chegar. Então, eu imagino que isso vai acontecer de novo. Que lição que as pessoas vão aprender disso? Nada, elas vão ficar mais pobres. Dificilmente as pessoas vão recorrer a dolarizar. Ou quem recorreu, né? Na verdade, eu estou falando da maioria das pessoas. As pessoas que realmente têm muito dinheiro, elas já fizeram isso há muito tempo, né? Uhum. Elas são ligadas, assim. Virou o governo, principalmente, né? Se já com o Bolsonaro já foi essa confusão, imagina com o Lula, né? Sim. Mas Mas, uma coisa, não querendo te cortar, por favor. mas a gente, das tônicas do Bitcoin, da criptomoeda em geral, é se proteger de governos, né? Uma coisa fora dos mercados. E aí, de uma hora para Sim. outra, a gente vê o governo querendo brincar de ter criptomoeda também, né? Como é que tu vê essas moedas de governo? Ah, tá, nesse Ah, sentido das CBDCs, né? é. Como é que é o nome dessa moeda que ele faz no Brasil aí? A É a Drex. Drex. Tem alguns Eu, idiomas aí que Drex é um nome feio, né? Se não me sim, engano, em hebraico. em hebraico, né? É, Em então, hebraico é um palavrão muito grande. o É pessoal. lixo, na verdade, né? É lixo, né? Com esse é pior até, não tenho É certeza. pior? Ah, É, tá. Então fui eu que vi uma tradução de lixo. é, mas, Tá. O Pix, eu vi o Campos Neto falando numa entrevista, tá? Que o Campos Neto é o presidente do Banco Central do Brasil. Então, o que os caras têm que fazer são os guardiões da moeda. O Banco Central é guardião do valor da moeda. Então, ele vai desenvolvendo políticas ali que vão norteando a valorização ou desvalorização da nossa moeda. Por exemplo, quando tem uma meta de inflação que está definida, o Banco Central vai lá e faz um ajuste nos juros, tentando fazer com que a inflação não fuja da meta. Então ele tem um conjunto de metas estabelecidas ali, só para vocês visualizarem rapidamente, sim, essas metas foram estabelecidas para que o plano real, lembra antes do plano real, as moedas não valiam nada, elas desvalorizavam muito rapidamente. Do plano real para cá, o real desvaloriza lentamente. E porque ele tem um conjunto de políticas, que é basicamente meta de inflação, meta fiscal e câmbio flutuante. Esses são os parâmetros que fazem com que o real mantenha valor ao longo do tempo. A gente nem perceba nessa desvalorização acontecer. A gente percebe que o preço dos imóveis dobrou, que os carros usados custam 50, 60, 70 mil reais um carro usado, né? Não é nem necessariamente um carro de luxo. A gente vê que as coisas aumentaram de preço e está tudo muito caro. Que a comida está cara, mas, sim, não é de um dia para o outro como teve já no passado. Não é uma aberração tão grande. Assim, é meio que de um ano para o outro. Daqui a 2, 3 anos tem uma grande mudança desse tipo. Então é mais fácil de acostumar. E aí o Banco Central tem essas preocupações. De deixar isso acontecer ou muito devagarinho, ou tentar não deixar isso acontecer de forma muito grave. E aí eu falar o seguinte, pô, esse negócio de criptoativo aqui, esse negócio de Bitcoin, é um duro golpe, né, para nós, porque olha só, eles fazem operações, você consegue fazer uma operação que ali tem em 10 minutos está liquidada. Em ações não é assim, é D mais 3, agora é D mais 2, quer dizer, em 2 dias você recebe dinheiro em entregação. Então as liquidações financeiras são operações complexas e demoradas. E o Bitcoin demora 10 minutos, nossa, tá rápido. Precisamos nos preparar para esse negócio.
E o Pix foi uma resposta do Banco Central para isso, né? Então, você não, no lugar de, eles tentaram evitar o seguinte: o Pix é de graça, usem, paguem à vontade, 24 horas por dia, todas as propriedades que o Bitcoin tem, né? Só que de graça, né? Então já é melhor que o Bitcoin. Só que é dentro do Brasil, então com a desvantagem de ser dentro do Brasil, o Bitcoin você pode transferir para qualquer lugar do mundo. Então vê que foi uma resposta. Eu vi ele mesmo falando, foi uma resposta. Então eu vou tentar evitar que as pessoas já comprem Bitcoin para investir, mas eu vou tentar evitar que elas usem como dinheiro. Então o Pix foi uma resposta para isso. O Drex é isso e mais um pouco, tá? Porque moeda digital de Banco Central, que é o termo, né, o mais genérico, está sendo tentado implantar, hoje está sendo implantado no mundo todo, né? Tem o Brasil implantando, tem Estados Unidos tentando implantar, tem Europa, tem vários países buscando implantar também. Tem várias coisas em jogo aí, tá? Uma delas é uma resposta para o Bitcoin, como foi o caso do Pix, e foi mais diretamente isso. Outra coisa é uma tentativa do governo ter controle sobre sobre nós, né? Então, a gente sabe que sonegar é uma coisa cada vez mais difícil, mas ainda é possível. Mas o dinheiro em papel está caindo em desuso. Então, o dinheiro em papel é não rastreável. O dinheiro digital é totalmente rastreável. Com o Drex, o dinheiro vai ser totalmente rastreável, programável. Eles podem confiscar da tua conta, caso tu cometa uma ilegalidade, claro, né? Não vão confiscar só porque tu falou mal da STF na internet, né? Vão te confiscar se tu fizer um crime muito grave. Então, a gente fica meio, assim, refém, né? Do sistema que é um sistema de dinheiro, de pagamentos, mas que tem uma série de regras programáveis aí. E que isso está sendo feito no mundo. Na China nem se fala, né? Na China há muito mais tempo. Então vou chamar assim, é uma evolução do ferramental do governo para aumentar o poder sobre a população. Isso sem dúvida nenhuma. É isso que está acontecendo. Eles estão pensando como é que eu vou aumentar o poder. Uma das formas é o dinheiro, né? Então eu vou garantir que o dinheiro esteja todo na minha mão. E se eu quiser escolher quem eu congelo, quem eu não permito fazer determinada coisa, eu faço, né? Imagina um desgraçado hoje. Imagina que você fez uma coisa errada hoje e que alguém quer congelar a tua conta bancária. Coisa que aconteceu com um jornalista, né? Nos últimos anos. Uhum. Ainda assim, precisa de um processo judicial, daí manda para o banco, daí o banco recebe, avisa o cara e obedece. Com o Drex, né, uma moeda totalmente digital, não tem esse processo. Aperta o botão, congelou a conta do cara, acabou o dinheiro do cara. Então, olha que loucura que é o nível de controle, né? Vai passar para um outro nível. Então, eu nem acredito que isso aí seja exatamente resposta para criptativo, porque não tem nada que ver uma coisa com... É meio que uma tentativa do governo simplesmente em avançar em tomar de poder. É a leitura que eu tenho hoje. Então, mas aí depende que as pessoas queiram adotar, né? Tem que gostar Não, não muito. depende. Não? Não depende, não. Não, claro que não. Ó, para pensar uma coisa. Por que você usa real hoje? Por que você tem real no bolso? Porque é o que E eu não preciso. euro? Porque o Zafari aceita real e não euro. Isso, É. isso, exato. E por que o Zafra aceita real e não euro? A pergunta, o porquê do porquê, eu te digo, é bem simples, tá? É obrigatório usar real no Brasil. Isso é uma lei chamada Lei de Curso Forçado. E essa lei, todos os países têm. E a lei de curso forçado basicamente diz o seguinte: se você não aceitar real, eu posso chamar a polícia. Você está descumprindo uma lei. Então é um direito, né, impositivo. Você tem que usar o real. Real é obrigatório ser usado. Você pode aceitar trocar leite por pera, né? Pode fazer escambo, pode fazer outros meios de troca. Mas real você tem que aceitar. Sim. Por isso que você atravessa a fronteira e vai para. Cara, a Argentina, eles, coitados, tão mal, né? Eles aceitam real hoje, mas para o Chile, para qualquer outro país mais desenvolvido ali, para os Estados Unidos, ninguém vai aceitar. Para a Europa, ninguém vai aceitar real, né? Ou você vai ter que achar uma casa de câmbio lá na casa né, daquele lugar para os caras fazerem uma cotação muito ruim para você. Então a gente só aceita real porque a gente é obrigado. Essa é a lição. Todos os países têm esse modelo. Tá? A gente só aceita o real porque que é obrigatório. O dólar todo mundo aceita porque aceita o mundo todo, porque ele tem outras propriedades que outros dinheiros não têm, né? Outras moedas não têm. Mas o real não. O real você aceita porque você é obrigado a aceitar. E o Drex, adivinha? Ele é o real digital. Então você é obrigado a aceitar. Então não é necessário adesão para um produto desse tipo, né? Não é um produto Não, que as pessoas vão não aderir. querendo comparar, mas quase já é parecido. De uma hora para outra, o governo adotou aquele cidadão.gov, né? E quase todo serviço do Sim, governo está obrigado a ter conta lá. E daqui a pouco os é estados isso. também começaram a adotar o governo do estado do Rio Grande do Sul tinha um sistema de transparência do governo, entre outros, vários sistemas, Detran e tudo, que era aqui, sistema nosso. Aí de uma hora para outra começaram a exigir a credencial pelo Gov, né?
Vou ter Com que pegar certeza. Isso aí vai. os Se as pessoas aposentos. que me perguntam se vai dar certo, eu falei, com certeza, né? Vai ser obrigatório. Então não tem muito o que dar errado, né? Tu vai ser obrigado a usar e pronto. Pois é, William. Eu acho que as tias que estão assistindo continuaram sem entender muita coisa. Porque não é algo que tu vai conseguir explicar em 1 hora, 2 horas de um episódio de um podcast, né? Mas agora falando mais sério sobre tias, tem um bocado de gente hoje em dia que ou ganha um dinheiro extra, ou vende uma casa, uma segunda casa, um apartamento, tá mudando de vida e não vai mais morar na casa, vai para uma casa menor e pensa em guardar dinheiro para 10, 20 anos, né? E tem um público que quando pensa em investimentos de longo prazo, pensa em tesouro direto. Acho que Sim, 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 compra lá sim. para 5, não sei qual é o limite, 10 anos acho que tem, né? O cara vai botar o dinheiro lá e espera receber de volta em 10 anos corrigido e acha isso um bom negócio. Eu Uhum. consigo ver hoje para criptomoedas de investimento no longo prazo, esse público que não conhece, que vai procurar conhecer como alternativa, é esse público aí que quer guardar para um longo prazo. Então, tu acha que realmente vai demorar um pouco para o pessoal tentar investir em criptomoeda? Esse é o público certo para investir hoje, desse pessoal que não conhece? Ou tu acha que vai demorar para perderem um amor pelo tesouro direto e similares? Vai demorar. Eu sempre achei uma esquisitice esse negócio de investir no tesouro, porque todo mundo sabe que está emprestando dinheiro para o governo. Você vai emprestar dinheiro para o governo, olha que maluquice. No entanto, essa é a alternativa mais segura, é considerada, né? Pelo menos Uhum. tecnicamente é mais segura, porque o governo não vai dar calote. Não, tem a Na poupança também, dívida. né? A poupança. O brasileiro foi treinado Claro. para amar profundamente a Isso. poupança, né? Isso, verdade. Desde Exatamente. criança. Então, A gente ganhava cofrinho no banco quando era criança. Então, Esse, assim, a renda fixa não é. Eu nunca entendi como uma grande alternativa de investimento. Eu entendo quem é muito, muito rico ter dinheiro na renda fixa, porque daí o cara tem um volume com muitos zeros, daí bota 10% ao ano, já é alguma coisa. Às vezes já paga as contas e o cara fica sentado, né, em cima de uma, entre aspas, tranquilidade. Mas eu não acredito que isso aí resolva a vida de ninguém. É muito provável que daqui a 10 anos você fique muito, muito pobre, porque o real vai desvalorizar muito, porque o real vai perder muito poder de compra sobre o dólar, os equipamentos que a gente importa eletrônicos são todos dolarizados. No fim dos 10 anos, eu acho que você vai estar muito, muito pobre se você adotar a ideia de investir tudo no Brasil e tudo nesse tipo de coisa. Mesmo imóveis também, imóveis têm uma característica parecida. É bem melhor imóveis já, né, do que esse tipo de aplicação financeira, mas você vê, o imóvel ele rende, entre aspas, menos do que esse tipo de aplicação financeira. Então, eu já vi muita gente vendendo imóvel para aplicar nisso. É um problema, né, de educação, é um problema de alocação, né, de como que se faz, então, tá, e como é que se resolve isso, né? E a forma de resolver isso aí profissionalmente é você tentar quebrar o teu patrimônio, você tem que investir, a primeira ponto de partida é esse, você tem que investir, senão você vai se dar mal. E aí você vai quebrar em tipos de investimento e vai colocar um pouco de cada coisa, porque ninguém consegue prever o futuro. Então você vai ter um pouco de Tesouro Selic, você vai ter um pouco de CDB, você vai ter uma diversificação em ativos diferentes. O convite que eu faço é para que as pessoas considerem, né, ter uma parte disso em Bitcoin, porque ou em outros criptativos, né? Porque essa camada, esse é mais ou menos o convite que eu faço. Ó, pega um pouquinho do que você tem aqui e compra esse negócio, que é um mercado que está expandindo, é um mercado em crescimento, é dolarizado. Se der uma bomba aqui no Brasil, não é correlacionado com a economia do Brasil, que está indo mal. Então, se der uma bomba aqui, não tem problema nenhum, você está praticamente investido no exterior, consegue transformar em reais na hora que quiser também, ó, não quer mais saber, vende, não tem problema nenhum, o dinheiro é teu. Mas se der tudo certo, como eu estou imaginando, né, ou pode dar ainda melhor do que eu consigo vislumbrar, isso vai mexer totalmente no teu bolso, vai te jogar para uma perspectiva de mudar de vida mesmo. Estou falando assim, investir 10% do patrimônio, por exemplo, nesse tipo de ativo e esse daqui a 10 anos você é um marajá, uhum. que é um termo muito antigo, né? Sim, Você é muito rico mesmo. tá. Tem que mudar de vida sem ter que correr tanto risco. Então, é desse tipo de convite que eu faço para as pessoas. Se você não buscar investir para crescer, a tendência é que no futuro você só seja pobre aí com esse rendimento, né? Se você é cada vez mais pobre, daqui a 10 anos você vai ficar muito Eu triste. vou fazer uma pergunta estranha agora, mas a gente está falando de investimento, de longo prazo e etc.
Ah, uma pessoa, quando ela morre, ela tem inventário, os herdeiros vão lá no banco e tá toda a grana lá, investimento e tudo. Uhum. O que que faz quando o cara tem um Bitcoin? O cara tem que deixar o acesso, né, para Sim. para a pessoa que Se se não não, deixou, se se ferrou. não deixou a Senão se senha, foi o perdeu. dinheiro. Se o cara tinha Perdeu. 1 milhão de É, dólares em Bitcoin, assim, é. ou estava na corretora. Se está na corretora, tem como ainda o Sim, inventário ir sim. atrás. Aí é como se fosse um banco, até, dá para dizer assim. Isso, é um processo bem É, semelhante. mas se o cara, Agora, no, ca- se não estava na corretora, estava no pendrive, vamos chamar assim, para resumir, e não tiver a senha, não tiver uma cópia, é uma coisa idiota, né? Se não tiver uma cópia em papel da senha, ferrou, já era, ferrou. não tem. Então fica bem marcado isso. É uma forma. Uma vez era muito difícil de guardar essa senha. Era muito difícil. Porque é uma chave de, sei lá, mais de 200 caracteres. Quem que vai escrever isso de maneira certa? Aí você imprime, depois para digitar no computador é um inferno. Aí se você armazena no computador, alguém pode roubar. E hoje existe uma técnica, né, para recuperação de carteiras que ela é bem eficiente. Você consegue armazenar fora do computador e ainda restaurar e ter alguma camada de segurança. Então, hoje tem formas de evitar que isso aconteça, tá? Só que ainda assim a pessoa tem que deixar, né, essa forma de recuperação, esse backup aí Já para existe algum a tipo próxima de geração. empresa que faz essa assessoria, já pensando nisso, assim? O cara Tem também. guarda as frases dele lá e Tem. em caso. A própria Ledger. A Ledger é uma empresa que lançou. Ela foi muito criticada quando ele lançou esse serviço aí. Só que eles fizeram isso de uma forma muito interessante. Eles fizeram o seguinte: eles quebram a tua senha. Imagina que tua senha tem 256 caracteres lá. Eles quebram ela em três ou quatro partes, eu não lembro em quantas são. Criptografam cada uma e cada uma eles guardam. Dessas quatro partes, eles vão guardar em países diferentes. Até para que nenhuma autoridade central, sei lá, da Suíça, possa lá e dizer: Ó, eu quero. Né, não adianta ganhar o processo contra o cara na Suíça que ele vai ter meio aleatoriamente, em jurisdições diferentes, o acesso a isso. Então, nem que a Ledger fosse intimada na justiça, ela não poderia resgatar o acesso do cara. Paga e que facilita a recuperação. Então, bem interessante, né? O modelo que eles fizeram. É o modelo digital E, daquilo que a gente vê nos filmes, que duas pessoas pegam a chave, vão lá e giram, abrem o cofre do banco, isso, né? Então, só que isso no caso aí, são exatamente. três chaves digitais diferentes. Mas Exatamente. isso custa caro, ou não? Eu não sei de cabeça, viu? Porque eu nem li quanto custa. Não é tão caro assim, não. Não, com certeza não é caríssimo, não. É um serviço de assinatura, eles devem ter o serviço meio estruturado para. Deixa eu ver se eu consigo descobrir aqui rapidinho. Acho Não que é não tão rápido para assim. grande investidor só. Não. Ó, Ledger Recover. Ledger Recover. Não sei, mas deve custar. Vamos dizer assim, custa R$ 50 por mês, assim, acho que vai ser bastante já. Hum. Se você tem 10 mil investido lá, ó, $10 por mês. Ah, não. 9,99 dólares. O que, que 10, ó, é 10 R$ 50. dólares para quem tem guardado lá vários dígitos? Isso, exatamente. É barato. Tá. William, tem algo que eu queria falar, mas eu acho que é bem complexo e é coisa para um episódio inteiro, que é a tokenização. Né? Digitalizar prédio, qualquer coisa grande, física. O mercado imobiliário está fazendo isso. Tá? Como é que tu vê isso aqui no Brasil? Já está acontecendo? Eu já vi, assim, prédio sendo projetado para ser tokenizado e até coisas agrícolas. Estão Você já viu nesse. isso aqui? Sim, já. Não, a agrícola eu vi na Argentina esses dias. Aham. Imobiliário eu vi aqui, mas não me pergunta que eu não lembro onde. Mas vi aqui no Brasil alguém falando que estava lançando um projeto assim. Estados Unidos toda hora recebo e-mail lá de gente fazendo isso, empresa fazendo. Tá? Uhum. Como é que tu vê isso, essa questão aqui no Brasil, em relação a quem quer fazer em relação com o governo? O governo está regulando isso? Como é que funciona? Primeiro Não tô explica um tão. pouquinho, muito resumidamente, Aham, o que que é isso, né? sim, o que que é isso aí? É o seguinte, eu falei que o Bitcoin é uma rede de pagamentos, que ele tem uma série de coisas que no fundo ele é também uma tecnologia, né? Essa tecnologia, ela foi utilizada, né? Ela foi sendo mudada ao longo do tempo por outros projetos. Tokenizar é basicamente transformar num ativo digital. Tokenizar é poder transformar alguma coisa do mundo real, um imóvel, um carro, um documento, num ativo totalmente digital
mas verificável, que você possa ter uma conexão com o mundo real. Tem um nome para isso em inglês que é RWA, é Real. Como é que é? O que é o R agora? Não sei o que. O final é A de Assets. Agora me embananei o que é o RWA. Mas ele é essa transformação de ativos reais, né, em ativos digitais. Então, isso é uma coisa que está acontecendo no mundo todo, tá? Tem inúmeras aplicações. Tem para investimento, por exemplo, em imóveis, é a que menos eu vi até agora. A principal aplicação para isso que eu vi é dívidas, emissão de dívida. Então, pega assim, uma empresa quer emitir dívida para investir na própria empresa. Então, ela vai pagar essa dívida, digamos que ela vai pagar uma taxa de juros de 2%. Hoje, o mercado Bitcoin, que é uma corretora de criptoativos, vende esse tipo de dívida, e tu compra como se fosse um token, como uma participação dela, mas na forma de um token. Então, vai lá, compra. O que quer dizer um token? O token ele é um título, de forma bem simples, né? Imagina que vou usar uma analogia antiga, um cheque, né? Eu escrevo um cheque dizendo eu devo R$ 1.000. Fazer um cheque para você é um título de dívida. É a mesma coisa, só que inteiramente digital. Tá? Então a tokenização. Propriedade também, né? De dívida ou de Isso, e também é um título de propriedade. Exatamente. Então, o cheque é um título de dívida, é um título de propriedade. Da mesma maneira, o token ele é um título de dívida e um título de propriedade. Quando você tem ele, você comprou ele, você é proprietário, você consegue utilizar as propriedades, né, que a tecnologia blockchain permite, que é verificabilidade, todo mundo consegue ver, você é anônimo, ninguém precisa ver que é você, mas todo mundo consegue ver que é teu, e os rendimentos, né, são pagos para você por ser detentor aquele ativo que você comprou. Então, o nome desse ativo, né, o termo técnico para ele é token. Por isso que chama de tokenização, né? Então, a gente está comprando bens, ativos digitais que tem uma representação digital, que o nome técnico disso aí é token. Então, é um mercado gigante, tá? Se você me perguntar assim, por que regularam os fundos de investimento em Bitcoin nos Estados Unidos? Ou por que aqui no Brasil regularam também para que criptoativos sejam ativos que você pode investir, né? A Receita Federal permite que você declare, então é uma coisa totalmente legalizada e é uma coisa que você paga impostos, já tem legislação específica para você pagar impostos. Então, também, de novo, totalmente legalizado. Então, por que legalizaram tão rapidamente? Por conta desse troço aqui de tokenização. É uma aplicação comercial muito, muito utilizável. Os bancos estão muito ligados nisso aí, em utilizar por diversas razões. Isso está sendo testado no mundo inteiro, para um monte de coisa ao mesmo tempo. É um mercado que todo mundo imagina que vai valer muitos trilhões de dólares em alguns anos, tá? Então, é um grande mercado dentro do mercado de criptativos. Um mercado dentro do outro. Tá. Mais ou menos que você tem internet e tem e-commerce, sabe? Uma coisa dentro da outra, ou aplicativos de celular e Instagram dentro. Aí quando eu vou tokenizar um prédio, vamos supor que custe R$ 1 milhão para construir um prédio. Eu posso Tá? arranjar 1 milhão de pessoas que vai dar R$ 1. Vai comprar um pedacinho de R$ 1. E não tem perigo disso desvalorizar no comércio e o prédio perder valor? Como é que segura o valor do bem que foi tokenizado? Com certeza tem esse perigo, né? Com certeza tem isso. Aí nem todos esses tokens são negociáveis livremente no mercado, né? Alguns têm a moeda e outros não, no caso. Né? Isso é. Alguns vão ter isso aí. Nem todo token vai ter essa característica aí de um mercado próprio de revenda. Então, é bem interessante o conceito que eu utilizo. O que eu invisto hoje são criptoativos, não criptomoedas, porque nem tudo é a moeda, Uhum. mas tudo é ativo. E o token é um ativo também, é uma generalização, né, do termo. Criptoativo é porque a base de criptografia, né, a base tecnológica é a mesma, mas essas coisas aí podem ser de naturezas totalmente diferentes. Por exemplo, um título de dívida, né, tokenizado é um título de dívida totalmente digital. Não quer dizer que você vai poder. Quer dizer que você pode passar a propriedade para alguém. Não quer dizer que tem um mercado lá onde todo mundo está comprando e vendendo ao mesmo tempo, entende? Não quer dizer isso, necessariamente. Uhum. Então, da mesma maneira que você tem um prédio gigante e você comprou um imóvel, se você quiser torrar ele e vender por R$ 1.000, você pode. Não vai desvalorizar o preço dos outros imóveis. Pegou? É a mesma. Peguei. Continua tendo as mesmas propriedades. Tá, então, antes da gente acabar, acho que tem muita coisa para falar ainda, mas eu acho que não, a gente vai, e realmente iria até meia-noite, como a gente falou brincando Sim, tem conteúdo infinito, no é isso aí início, né? realmente. Então, eu sempre volto para aquela pessoa que não entende absolutamente nada de Bitcoin. Eu falo Bitcoin porque é o popular, né? Sim, 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 O sim, termo sim. É o principal, é o maior a gente nem criptativo. falou de outras coisas, de Ethereum, Sim, falou um sim. pouquinho, mas não tanto, né?
Então, eu posso dizer que é algo que foi dividido por um número fixo de parcelinhas de forma digital. Nunca vai aumentar de... É como se o mundo todo tivesse enterrado 21 milhões de toneladas de ouro e nunca vai aumentar e Isso. nem diminuir, né? A não ser que algumas pessoas percam esse ouro, né? Aumentar nunca, diminuir sempre. Aliás, talvez por questões de perder mesmo e tudo. E é isso. E essa divisão, essa falta de... Esse não aumento gera valor. Eu tenho um pedacinho e esse pedacinho vale alguma coisa. Assim, de forma muito, muito, muito didática, para alguém que não entende nada, dá para começar explicando assim. Que é algo de valor que está dentro de Eu, computadores. De vários eu tava procurando computadores. uma figurinha aqui que é uma figurinha, é uma frase do Snowden, o jornalista aquele, né? Sim, sim. Ele falou assim: ouro é apenas Bitcoin que não pode ser enviado pela internet. Achei uma boa definição. Bem Legal. interessante, né? Porque o Bitcoin foi criado para imitar propriedades do ouro. Então, ele tem pouco, ele tem muito pouquinho, né? 21 milhões. Existem 22 milhões de milionários nos Estados Unidos. Milionário em dólar, né? Milhão de Uhum. dólares. Não tem um para cada milionário. Você deve imaginar que é desproporcional. Tem gente que tem muito mais dinheiro do que nós, né? Então, naturalmente, o cara que tem 100 milhões de dólares poderia comprar um monte. Então, tem uma concentração, né, de pessoas que conseguem comprar. Então, quem descobre isso aqui primeiro vai lá e compra tudo que consegue. E é o que a gente está vendo agora, assim, está vendo uma grande entrada de grandes investidores nesse mercado, que agora está mais regulado, está mais organizado. Até um tempo atrás as pessoas diziam, não, mas isso aí não existe. Daí passou a existir, isso não funciona. Agora dá para ver que funciona. Isso aí não tem valor, daí agora vale 60 mil dólares. Mas isso aí vai ser proibido, daí agora foi regulado no mundo inteiro. Então está num avanço muito grande uma crescente muito grande de adesão, de uso. Tem mais de 1 milhão de pessoas que têm um Bitcoin inteiro guardado. Então é uma coisa que é possível verificar. Então, cada vez mais pessoas têm uma fração, tem 0.1, tem 0.001, tem 10 bitcoins. Então, o volume de adesão comprador é cada vez maior, de uso como método de câmbio, né? Porque é um método de câmbio muito eficiente para grandes valores, né? Custa 10 dólares uma transação, então se você for transacionar milhões de dólares, isso aí é peanuts, né? É nada. Uhum. Então é realmente muito barato, se transforma, manda dinheiro de um continente para o outro. Então, olha, é uma excelente ferramenta de câmbio, uma ferramenta para você fugir do governo. Ele é uma coisa que é escassa, que tende a apreciar ao longo do tempo, diferente do dinheiro do governo, que cada vez tem mais. E tem uma série de propriedades que são extremamente desejáveis. E com o passar do tempo, mais pessoas vão se dar conta e mais pessoas vão comprar e o valor tende a subir também naturalmente. Esse ano em particular tem uns 4 ou 5 eventos por acontecer que tendem a fazer o preço subir muito, 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 muito. Digo, isso é uma recomendação de investimento aqui. Realmente tem muita razão para o próprio Bitcoin subir muito de preço ainda esse ano. Assim, eu digo dobrar de preço esse ano. Digo isso tranquilamente, sem medo de ser feliz. Assim, pode não que não dobre, né, esse ano, mas tende a dobrar muito rapidamente nos próximos 12 meses, ou num período muito pequeno de tempo, muito curto de tempo. Muita gente do mercado de cripto ficou dizendo que o Bitcoin vai chegar a 100 mil em 2024, com certeza. É. Falaram assim, o 2023 inteiro, o pessoal ficou falando, com esses 100 mil martelando, né? E Uhum. foi a 73, né? Então, Tem chance, tem várias chances, tem bastante chance mesmo de ir a 100 mil esse ano mesmo. Mas isso vai acontecer? Não sei, não estou prevendo o futuro, não estou fazendo uma aposta, né? Por isso que investir não é tão simples, é uma camada adicional. Além de saber que isso aqui existe, que é revolucionário, que é maravilhoso, eu tenho que dar a dose certa, né? Porque senão eu posso me dar mal, posso ficar sem dormir, posso perder meu dinheiro, eu posso comprar, pode cair, daí eu me apavoro e vendo, porque eu não entendo o fundamento. Então, investir é uma outra camada de preocupação, né? Que eu ajudo as pessoas a fazer. Mas isso aqui é uma tecnologia crescente, extremamente revolucionária e e que vocês precisam conhecer no detalhe. chutando um pouco para a Lua, volta e meia alguém dá uma entrevista, algum especialista, e dizendo, o teto do Bitcoin é 1 milhão e 200, 1 milhão e 500, e que vai chegar nesse ponto em, sei lá, 5, 10 anos. Gente que chuta o balde, vai, muitos milhões, e outros não. Sim, 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 Né? sim, sim. E quase todo dia tem uma que dá dinheiro escrever esse tipo de texto, né? Sim, Esses claro que sites sim. aí Uhum. vivem escrevendo isso. É. Mas, William, acho que a gente está chegando no nosso final aqui. Eu queria que desse uma mensagem
ainda para o pessoal que não entende absolutamente nada de Bitcoin. Né? Dê alguma referência para pesquisa, onde ler e tudo, conteúdo em português, se tiver alguma uma referência. E eu quero que tu explique um pouco mais do teu trabalho, para quem não entendeu, para quem chegou no meio, pro final do nosso episódio. Né? Então eu abro essas duas questões para ti. Tá bom. Bastante missão grande. Então, o que é Não, mas Bitcoin? pode resumir, né? Pensando que a pessoa não sabe nem o que é poupança. Né? Sim. O que é Bitcoin, tá? É um tipo de ativo, um tipo de propriedade digital. É um tipo de ativo novo. Então, assim como existem imóveis, existem empresas, existem commodities, existem. Eu falei imóveis já? Imóveis, empresas, commodities. Basicamente são essas classes de ativo que existem. Ações, né? Que são títulos, basicamente, de negociação. E você tem criptos, que é um tipo novo de ativo. É uma coisa que você pode investir e que tem um monte de motivo para você investir, para você conhecer. E tem aplicações tecnológicas, tem aplicações de fuga de domínio do governo, então ele é bem interessante para quem tem esse tipo de preocupação com o nosso governo aqui, eu acho que é uma excelente ferramenta de proteção, é uma coisa que tende a valorizar muito de preço nos próximos anos, porque é um mercado que está crescendo muito, do exemplo, o e-commerce aí cresceu por décadas, né, ele dobrou de tamanho o mercado e-commerce até entrar numa consolidação, isso está acontecendo com o Bitcoin, vai muito tempo, vai mais de 10 anos o mercado crescendo ainda, até se tornar um mercado consolidado, estável, então vai demorar um tempão para isso acontecer. Tem empresas sérias, vou dar um exemplo aqui, a ARK Investment, vocês podem pesquisar aí, eles têm um estudo sério dizendo que o Bitcoin bate $1 milhão em 2030, 6 anos daqui para frente. Então, é um estudo que é o mais interessante, não é a projeção de preço, mas é a razão que ele dá para aquilo bater. Se você passar para olhar, você vai dizer, opa, isso aqui já está acontecendo. Tudo que eu ali está acontecendo já, e tem premissas do tipo, isso não irá acontecer, coisas que já estão acontecendo. Então, são premissas bem conservadoras. Então, pode sim chegar em esses números extravagantes. Eu digo isso pode porque espero que pelo menos atinja a sua curiosidade. Não é uma boa apostar que isso vai acontecer. Não estou dizendo para fazer maluquice, mas se você não conhecer Bitcoin ou criptoativos, nos próximos anos você vai se arrepender. Em Não resumo, procure o seu banco para saber mais sobre Bitcoin. isso, vão te falar mal, porque eles não vendem, né? O mercado financeiro tradicional, eu digo que eles estão alguns anos atrasados, porque eles sabem que isso existe, mas eles não sabem o que vender para isso e não ganham nada com isso. Então eles também não vão te oferecer, mesmo que você tenha um assessor de investimentos, as chances são que ele não vai te indicar isso porque ele não entende do mercado. É um mercado novo, ele tem fundamentos diferentes, ele não tem os modelos de precificação que são utilizados para ação, que está em livros, né? Tem bibliografia sobre o assunto. A maior parte da bibliografia sobre Bitcoin ela é técnica ou ela é genérica, assim. Ou ela é meio introdutória. Então, falar em investimentos em Bitcoin é uma coisa bastante, bastante avançada mesmo. Eu sei que eu estou alguns anos na frente. Por isso que eu comecei esse trabalho. E o meu trabalho é pegar as pessoas pela mão e ajudar elas a investir do absoluto zero, né? Para elas se tornarem investidores, sentando do meu lado e investindo junto comigo. Então, Tá. é basicamente essa proposta. E tem que ser presencial ou tu faz tudo? Não, Pode ser faço remoto online. também? Online Faço também? online, isso, bem fácil, bem fácil. Claro, você é um inquisidor de Passo Fundense e eu sou aqui de Passo Fundo também, né? Então, eu empreendo e vivo aqui há muito tempo. É mais fácil, evidentemente, quando é presencial, mas funciona 100% online também. Atendo pessoas com bastante dificuldade de computador online. Né? Pessoas mais velhas estão preocupadas com o governo ali, eu consigo ajudar elas, né, na maneira certa, na medida certa, não cometer erros do tipo achar que vai virar tudo $1 milhão amanhã, esse tipo de coisa não existe, não é bilhete de loteria, né? Colocar as coisas nas proporções certas, investir de uma forma racional, que é a maneira que é o meu método de investimentos hoje. Tá. Para entrar em contato contigo, o Instagram que já está compartilhado junto com o episódio é Boa! suficiente ou Sim, é quer sim. outro Pode contato? mandar um alô aí no meu Instagram, que com certeza eu vou ficar feliz em responder você. Então tá. Então eu te pedi esses 2 pontos, eu quero que agora tu fale o que quiser para a gente encerrar aqui. Deu o teu recado final. Talvez Legal. seja o mesmo que tu falou em outra ocasião aqui, mas Não, fique à vontade. só agradecer realmente, José, pela oportunidade de a gente conversar. Tem um cara bastante técnico. Eu até brinquei no meu Instagram, tem um cara mais, é o jornalista mais sério que eu conheci, um dos Oh, melhores, é um cara muito bom. Até achei que tu ia me apertar bastante aqui, eu sei que pegou leve comigo. não, Então, vai leve. É que a gente está no início, né? O segundo episódio é recém, então segunda é a pauleira, depois, né? depois eu vou fazer outro episódio Na mais revanche que o bicho rigoroso. vai pegar. É. E eu tenho que te pagar em Bitcoin, esse elogio ou não? Não, não, por favor, Não, não. não, não Não, precisa. guarda aí, guarde, não gaste. Tá bom, tá bom. Pode guardar por enquanto. Hum. Mas a mensagem que eu quero deixar é essa, tá? É um mercado novo que pouca gente entende.
Tem muito golpista mesmo, né? Então não estou dizendo que sou o único cara sério do mercado, pelo contrário, né? Tem bastante gente boa, mas a maioria das coisas é golpe, a maior parte dos criptoativos são golpe, então é um mercado muito fácil de guiar, né? Então procure alguém que pelo menos invista e tenha algum tipo de retorno, sabe? Não alguém que está falando porque é um educador financeiro, quer te vender um curso. Eu não vendo curso nenhum, eu realmente ajudo as pessoas a participar, entender e participar desse mercado. Então, já sou muito bem sucedido com ele, né? Não precisaria estar fazendo isso aqui só para ganhar um dinheirinho extra. Então, o que eu quero dizer é que é um mercado que você tem que conhecer. Procure pessoas sérias, não precisa ser exatamente eu, mas procure pessoas sérias no mercado, pelo menos tem algum tipo de resultado comprovado, para entender, porque é um mercado que merece ser compreendido. A maior parte das pessoas no Brasil não investe, elas estão se prejudicando por isso. Geralmente, quando investem, então investem em alternativas que degradam o teu dinheiro, como é o caso da renda fixa, ou que tem alguns problemas, como imóveis têm problemas com liquidez, né? Você precisa vender. Se você tem um imóvel de 500 mil e precisar de 500 mil para pagar uma cirurgia, você está quebrado, você vai ter que vender correndo e vai perder dinheiro, né? E entre outros riscos, né, que você tem com outras classes de ativos. Não é que Bitcoin e criptoativos sejam perfeitos e não tenham riscos. Tem outros riscos, são riscos diferentes. Então, cada tipo de investimento tem algum tipo de risco, o importante é utilizar eles com a ponderação correta. Então tá, William, muito obrigado. Minha vez de agradecer agora. Pô, tem gente que não sabe, mas o William é meu amigo pessoal. Além de ser o nosso convidado aqui do episódio número 2 do Inquisidor. E, bom, muito obrigado por aceitar esse convite. Nossa, e voltaremos no assunto mais pra frente. Vamos lá. Tamo junto, conta comigo aí, José. Então tá. Um abraço, pessoal, que acompanhou a live até agora. Muito obrigado e até a terça-feira que vem. Não vou contar ainda o que é o assunto, vocês vão ver na página, no Instagram, ao longo da semana. Então tá. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu.